Olá, meu nome é Zizu, bem-vindo a um novo vídeo do canal da Sky. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o pangolim e vou dar dicas para fazer ele. Antes de iniciar o vídeo, eu vou passar um recado patrocinador. Um recado importante antes de continuarmos o vídeo. Esse vídeo é patrocinado pela Apetoide. Baixando o TNS pela Apetoide e usando o cupom SKY que está aqui na tela, você ganha bônus nas suas próximas compras. Os bônus você consegue verificar aqui na tela e na descrição aqui do vídeo. Agora, bora voltar para o vídeo. Voltando para o vídeo, o pangolim é um desafio que consiste em você atacar uma vez por semana, em 3 dias específicos, o pangolim. Em cada dia, você vai ter uma classe específica, e essa classe vai ter um bônus de dano. Então, no primeiro dia, guardiã, no segundo dia, atiradora, e no terceiro dia, transportadora. O ideal é você usar a classe que está recomendada, porque você vai ter um bônus de dano. Mas eu entendo que nem para todo mundo é possível, porque ou por conta das formigas ou por conta do inseto. Eu mesmo, essa semana que eu comecei a usar a classe atiradora. Antes eu usava a classe transportadora para fazer o dia de atiradora, porque meu desempenho de transportadora era melhor com uma classe diferente do que a própria classe que está recomendada. Então, além da primeira dica, que é usar a classe, se você não tiver a classe recomendada, faça testes e avalie o desempenho da sua classe em cada dia, se você tiver um inseto específico. Caso você vê que em um dia o desempenho caia muito, tenta usar, mesmo com inseto roxo, que aí no caso seria o Jadera. Mesmo o Jadera não tendo tantos atributos, se você conseguir deixar ele 9, você consegue ainda assim, no dia que você tiver o pior desempenho, usar ele para você tentar compensar e usar a classe específica. Então, as primeiras dicas é usar a classe recomendada. Se você não conseguir, teste. Fique testando, avaliando o desempenho da sua classe. Uma dica que eu posso dar extra é a classe transportadora, ela é muito boa no desafio do pangolim. Tanto no dia de transportadora quanto no dia de atiradora. Então, se no caso, se você for da classe guardião, por exemplo, você pode fazer seu dia de guardiã. E se você não tiver o inseto específico no dia de transportadora, você consegue ter um desempenho legal, usando tanto no dia de atiradora quanto de transportadora. A classe transportadora, mesmo para quem não é a sua principal, ela é uma classe que você consegue extrair muito ponto e muito dano, porque as formigas de transportadora, elas trabalham com base de a skill de habilidade. E isso faz com que elas causem muito dano no dia de pangolim, porque tem um bônus de 150%, diferente de outras classes que as formigas elas não têm um escalonamento tão alto de ataque de habilidade ou de dano. Para mostrar para vocês, eu vou mostrar aqui meus relatórios. Então, são os 4 ataques favoritados que eu tenho, são os melhores ataques que eu tenho. É importante fazer isso nesse processo de você avaliar suas tropas, porque se você não tiver salvo, você não consegue lembrar exatamente qual o seu dano, o quanto que as formigas ativaram, e assim o teste fica meio que inválido. Então, para você testar, é importante que você salve. É uma dica básica, mas nem todos fazem, então é importante você salvar os relatórios para você entender como que tá funcionando o seu dano. Então esse aqui é meu dia de guardiã. Meu dia de transportadora, que é a minha classe principal. E meu dia de atiradora, que eu comecei a fazer com a atiradora essa semana. E é a única classe que eu tenho T9. Então, normalmente eu usava a transportadora. Agora eu tô começando a testar a atiradora porque eu comecei a pegar algumas formigas que conseguem desempenhar bem. Para concluir essa parte, parece uma dica simples, mas é muito importante. Use as formigas que são melhor para esse tipo de desafio. E muitas vezes alguns jogadores, principalmente os iniciantes, eles erram por usar formigas que não têm o papel de PvE, que é de causar dano. Eles usam formigas de PVP. Então, nesse momento, quando você fizer esse desafio, não fica olhando a quantidade de estrelas que você tem na formiga, e sim qual é o papel dela. Se você tiver alguma dúvida em relação a quais formigas são boas ou não em PvE, aqui no canal tem uma tier list de formigas de PvE de cada classe. Então, dá uma olhadinha no canal e verifica para você montar a melhor formação. Então, no meu caso da atiradora, como eu disse, eu mudei agora essa semana
vou começar a trabalhar com as formigas atiradoras, já que é a única classe que eu não tenho T10. E eu só comecei a mexer porque eu peguei a Silver. E a Silver é muito boa em PV, então, tipo, compensa o fato de eu não ter as evoluções de T10. As evoluções é importante porque na árvore de T10 você ganha ataque de habilidade. Então, no meu caso, eu ainda não tenho upado, então minha atiradora ainda tem uma margem de crescimento muito alta, só que vai demorar um certo tempo pra eu conseguir evoluir. Eu tô batendo 780M e eu acredito que se eu continuar com o caminho da T10 eu consigo bater um G também em atiradora. Em relação aos insetos, um ponto que é importante é, como eu disse anteriormente, o ideal é você usar universal, porque aí você consegue usar cada dia uma classe, sem perder o desempenho e os status do universal, principalmente o ataque de habilidade. Mas não só isso que importa, também o auxiliar. Então, no meu caso, por exemplo, eu uso para Charms. Quando eu faço os desafios de PvE, eu uso a CC dela. Quando eu vou para PVP, eu uso o escorpião fluorescente. Então é importante você não só avaliar o seu inseto principal, e sim como o auxiliar ele funciona. No meu caso, por exemplo, o escorpião, a passiva de auxiliar dele, ele dá esquiva a 2 esquadrões, e quando esses esquadrões esquivam, ele causa um dano. Só que para PvE isso não funciona, porque o pangolim ele não ataca, então minhas formigas nunca vão esquivar. Então esse auxiliar para PvE ele acaba sendo ruim porque ele não vai causar dano. Diferente da Cici. A Cici, ela além de aumentar a taxa de ativação de 2 esquadrões em 10%, ela dá um dano quando esses esquadrões ativam. Ou seja, para PV essa habilidade é muito importante. Então, em cada caso é bom avaliar como o auxiliar funciona, não só o principal, como é que é a sua passiva, para ver se essa passiva é boa para PVP ou para PvE, e você mudar de acordo quando você for usando. Agora que falamos sobre formação e insetos, falar o que a gente pode fazer para melhorar os ataques e os buffs que a gente pode usar. Primeira dica que eu vou dar, começando com dicas bem iniciais, atacar em agrupamentos. Ataque em agrupamento aumenta o dano quando você está dentro de um agrupamento. Então é importante você upar o seu nível da tropa no nível mais alto, que vai dar o bônus máximo de 25%, e atacar em agrupamento você vai causar mais dano. Outra coisa que você pode fazer é usar a classe invasor. A classe invasor, além de ela ter o bônus de ataque quando você tá com ela na sua pro, durante a evolução da sua árvore de invasor, você vai ganhando buffs. No meu caso, eu tenho o buff de ataque de habilidade de 5%, e mais pra frente, como a minha classe é transportadora, no nível 47 eu vou ter mais 10%, ou seja, 15% a mais de dano de habilidade. Como o pangolim é um evento de PV, as principais status que são importantes para você causar um ótimo dano é ataque de habilidade e ataque normal. Então o que você precisa escalar são essas duas coisas, esses dois buffs. Então se você fizer a mutação, se você quiser focar em PV, na sua mutação você foca no ataque de habilidade e em ataque. E nos insetos na árvore de talento, você pode trabalhar em cima disso também. Aqui, ataque de habilidade. E nos buffs e skills, você procura pegar atributos que dão bônus de dano. Então, por exemplo, no Paracharmes, aqui dá um dano de habilidade a todos os esquadrões. Aqui tem bônus de habilidade. Um ponto que eu posso colocar como extra é os insetos guardiãs, Rainbow e o novo, o Melee, eles não tem tanto dano de habilidade. Na verdade, eles têm dano de habilidade no inseto, nos atributos base, mas na sua árvore em si, você não encontra muito. Nos insetos de atirador e transportadora, tem mais. Então, eles são insetos que para PVP são muito bons, mas para PvE eles perdem um pouco de desempenho. Outro ponto que é bem interessante e um dos principais para você conseguir melhorar seu pangolim é a reforma de soldados. Reforma de soldados, você tem os buffs
de cada classe e tem os buffs dessas reformas. Essas reformas, elas têm um buff específico para o pangolim e para a marmota. Então, toda vez que você trocar de classe e usar a classe que você estiver usando no dia específico do pangolim, você usa o seu dano de pangolim. E isso vai ter um aumento significativo no seu dano. E é importante você usar esse bônus de dano da reforma de soldados. Outro buff que você pode usar é o buff de ataque aqui no fortalecimento. Você consegue comprar com diamante na mutação das formigas especiais. Dois buffs interessantes que você pode usar. O buff de avulsão, que ele dá ataque de habilidade. Eu normalmente uso na formiga que eu acho que eu tenho mais potencial de dano, que é a Rissomos. E o buff de ataque. Os outros buffs não tem tanto peso no pangolim, então não importa se você vai usar ou não. Mas esses dois buffs são bem importantes. Principalmente o de avulsão. Meteorito, eu uso o Desbravador como principal. Aqui no relatório, ele causa dano significante, 17M. Então não é um dano altíssimo, mas é um dano que ajuda. Aqui no canal tem um vídeo sobre os 3 meteoritos, as 3 evoluções, e quais vocês vão usar em determinados casos. Tem explicado, então se você quiser dar uma olhadinha lá no vídeo. Uma coisa que vocês precisam ter em pangolim é paciência. Hoje mesmo eu terminei meus ataques e eu não consegui bater meu recorde, que seria 1312. Então nem é toda semana que você vai aumentar. Mesmo que você ajuste algumas coisas, no final das contas você precisa ter sorte no pangolim. Porque os ataques, elas dependem de taxa de ativação das suas formigas e elas causarem o máximo de dano possível. Em alguns relatórios, uma formiga vai atacar muito, em outros nem tanto. Então é importante que você tenha paciência na sua avaliação das formigas, não ficar alterando formigas em todo momento. Ir testando uma semana, você viu que não funcionou, testa em outra, e aí a longo prazo você vai tomar a melhor decisão. Às vezes acontece de você ajustar ou aumentar algum atributo de ataque e não fazer efeito de imediato, mas a longo prazo sim. Então é importante você ter paciência no pangolim. O importante no pangolim é você ter um dano médio alto. Então, às vezes você vai bater seu recorde, mas o mais importante é você ser constante. Se você for ver no dia de transportadora, meu dano ele é constante. Tem uns danos mais altos, mas em si eles são relativamente próximos. Já no dia de atiradora, que é onde que eu tenho que melhorar mais em relação às formigas, a distância dos ataques elas são maiores. Então é um dia que eu tenho que trabalhar em relação às formigas especiais. Então eu avaliei o que eu preciso melhorar e eu vou trabalhar em cima disso. No dia de guardiã também meu dano ele não flutua tanto. Então o importante não é você bater o recorde toda semana. O importante é você ter um dano médio alto. E aí você vai fazendo os ajustes em cima disso. Eu espero que essas dicas ajudem vocês de alguma forma. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, você deixa sua curtida aqui embaixo, compartilha com seus amigos e até logo.